Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje a gente vai começar um assunto novo, né? O potencial eletrostático, né? Bem, então fica aqui a seguinte questão, né? O que seria um potencial eletrostático, né? Antes da gente falar propriamente dito do potencial eletrostático e da motivação e o barra objetivo, né? Por que se fez um potencial eletrostático, né? Por que utiliza-se o mesmo, né? E o objetivo, né? Enfim, antes da gente atacar propriamente dito o potencial, a gente tem que fazer uma rápida revisão do que a gente viu aqui na parte da eletrostática, né? Então, uma revisão bem simples. O que foi visto, né? Foi visto o seguinte: você tem dois tipos de distribuição de carga, né? Então, você tem dois tipos de distribuição. Temos a distribuição que é dita pontual, né? Barra discreta. Ou seja, você está falando uma análise discreta de cargas, né? Você está falando de cargas pontuais que não estão dentro, digamos assim, uma relação entre elas, né? São cargas pontuais espalhadas num espaço, certo? E a outra tipo de distribuição é a distribuição contínua. E aí dessa aqui a gente pode ter três outros tipos de distribuição, que é a linear, a superficial e a volumétrica, né? Depois vimos o que? A lei de Coulomb. A lei de Coulomb, né? Que falava da questão da força eletrostática, que é 1 sobre 4π ε0, um Q1, Q2, divididos por R ao quadrado, vetor unitário R, que une os dois. Isso aqui é a coisa, digamos assim, é o conceito mais fundamental da questão da lei de Coulomb, certo? Posteriormente, vimos que o campo elétrico, na verdade, é o que? É 1 sobre a carga de prova, que pode ser um Q1 ou Q2, né? Vamos colocar um I, que multiplica quem? Que multiplica a força elétrica, né? Então isso aqui seria a definição de campo, ok? E aí depois a gente foi sofisticando nessa questão da lei de Coulomb e analisando em que? Em condições em que você não tinha mais uma distribuição contínua de carga, distribuição discreta, né? Passamos para uma distribuição contínua de cargas. E nessa distribuição contínua verificamos o quê? Que temos três tipos de densidade, né? Densidade de cargas, né? Então você tem uma densidade linear, certo? Uma densidade linear. Temos a densidade superficial de carga, né? E aqui eu vou colocar do lado uma densidade volumétrica de carga. Então temos esses três tipos de densidades de carga elétrica, né, dentro de uma distribuição contínua de cargas. Ok? Ainda dentro da nossa revisão, verificamos depois que uma forma bem prática de a gente determinar campo elétrico e posteriormente a força, né, é utilizando o que? A lei de Gauss.
que a lei de Gauss praticamente ela fala de quê? Do fluxo, né? É o que? A lei de Gauss que calcula praticamente o fluxo associado ao que? O campo elétrico. Lembrando que a gente sempre está falando o que? No contexto eletrostático, né? De cargas que não estão em movimento. E aí verificamos o que? Que a lei de Gauss dizia o seguinte, olha, a integral de superfície fechada S do vetor campo elétrico produto escalar por unidade de área S é exatamente o que? A carga total divididos por ε0. Então isso aqui, digamos assim, é a lei de Gauss para calcular, digamos assim, o fluxo e consequentemente para calcular o que? O campo elétrico de uma determinada distribuição de cargas, certo? Lembrando que a lei de Gauss ela é fortemente, digamos assim, vou colocar isso entre aspas, né? A parada, né, ou amparada, eu falei errado aqui, desculpa pessoal. Vamos usar um termo que não seja tão, digamos assim, difícil de cometer erros, né? Porque a gente fica muito tempo, como se diz, na questão matemática, a gente acaba cometendo alguns errinhos ortográficos, né? Então, para não passar a ideia de que não sabe, né? Olha só o professor disfarçando. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar fortemente entre aspas, né? Baseada o que? Na simetria, certo? Ou seja, baseada na geometria da configuração. Por exemplo, se eu tenho uma esfera carregada positivamente, uma densidade de carga volumétrica tal, então você pode, aí você quer calcular qual é o campo elétrico dentro dessa esfera e fora dessa esfera. Isso a gente já fez nos vídeos anteriores, a gente já está fazendo uma revisão. Então você utiliza a lei de Gauss. E aí, utilizando a lei de Gauss, você faz o cálculo de forma muito mais rápida do que o método tradicional que a gente tinha visto lá no início da parte de campo elétrico, né? Então, o que acontece? Mas essa facilidade só se dá quando você tem o que? Superfícies ou volumes, enfim, quando você tem o que? Uma geometria que facilita o seu problema. E que tipo de geometria é essa? É uma geometria em que você verifica uma simetria, certo? Se existe uma simetria, você não pensa duas vezes, aplica a lei de Gauss. E aí você consegue calcular o campo elétrico de forma bem mais tranquila, né, do que se você não fosse utilizar a lei de Gauss para fazer isso, ok? Então, isso aqui praticamente é o resumo do que a gente está fazendo até agora. Só que agora apareceu um outro fator, que é o potencial eletrostático. Vamos pensar no potencial eletrostático da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma esfera, né? Vamos tentar desenhar uma esfera aqui. Então vamos começar aqui. Aqui seria a motivação do uso, né, do potencial eletrostático, certo? Ou do potencial elétrico, né? Mas vamos usar por enquanto o termo potencial eletrostático. Vamos supor que eu tenho uma esfera, né, que tem uma certa distribuição de carga, certo? Pode ser que ela seja uma distribuição de carga, digamos assim,
uma distribuição de carga de volume, volumétrica, né? Uma densidade volumétrica de carga. Então ela tem uma densidade volumétrica de carga ρ, certo? E o que acontece? Eu quero saber, por exemplo, eu tenho um ponto P1, vamos chamar A. Eu tenho um ponto A e aqui eu teria um ponto B. A gente sabe que essa esfera aqui, ela vai gerar um campo elétrico no ponto A e consequentemente no ponto B, certo? Então teremos dois campos elétricos, um no ponto A e no ponto B, certo? Onde obviamente o campo elétrico do ponto B vai ser menor que o campo elétrico do ponto A por conta lá da lei de Coulomb que a gente calcula a partir do que? Do cálculo da lei de Gauss, né? A gente aplica a lei de Gauss, você calcula o campo elétrico, certo? Você tem que conhecer primeiramente a carga e aí você calcula, né? Esse camarada a gente já fez anteriormente, né? Nas aulas anteriores. E aí você calcula o campo elétrico. Só que agora a motivação é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma carga de prova aqui, um Qzinho, e eu quero saber qual seria. Vamos usar a palavra por enquanto esforço. Qual seria o esforço necessário para trazer essa carga Qzinho até essa carga aqui? Perdão, até o ponto A, certo? Então eu quero trazer ele. O caminho não importa, eu posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, certo? Eu posso trazer esse cara até aqui, ó, nessa direção aqui. Como que eu faria isso, né? Ou posso usar um outro caminho diferente, ok? Posso usar esse caminho aqui, certo? Eu posso usar esse caminho nessa direção, ou posso usar um terceiro caminho. Enfim, eu tenho uma infinidade de caminhos que eu posso utilizar para trazer essa carga do ponto B até o ponto A, certo? E aí vem a pergunta: como que a gente pode fazer isso? Então, antes da gente atacar o problema, propriamente dito, do ponto de vista eletrostático, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar um pouco lá na física 1. Lá na física 1, a gente viu o quê? Que forças centrais, né? Vou colocar a cor branca. Relembrando a física 1, que é a parte lá de mecânica. O que a gente viu lá na física 1? A gente viu lá na física 1 a parte da dinâmica, ou da mecânica, né, como alguns também gostam de falar, que forças centrais são forças conservativas, né? Conservativas. Então, isso aqui é muito importante, certo? São forças conservativas. Gente, eu acho que eu vou parar um pouco o vídeo aqui para não ficar muito extenso, ok? Então, eu paro esse vídeo e começo no próximo.